momento é a culminação da história. Porque no outro dia, quando ele for crucificado, antes, mais ou menos, das 3 da tarde, por volta das 3 da tarde, ele vai soltar um grito. Ele falou 7 frases pendurado naquela cruz, porque era um esforço muito grande para conseguir colocar o peso do corpo sobre os pregos e encolher o corpo de forma que o diafragma pudesse se esticar e ele pudesse encher o pulmão de ar e gritar. Ele falou isso 7 vezes. E a última vez que ele gritou foi tetelestai. Está pago. Está consumado. O reino de Deus chegou. Mas não percam o fio da meada, não entendam uma coisa antes. Porque o reino de Deus chegou quando ele ainda caminhava com seus discípulos. O reino de Deus, ele é evidenciado na sua vida quando você consegue fazer um faminto comer, quando você consegue fazer alguém enxergar o evangelho, quando você consegue fazer amizade com uma pessoa e demonstrar para ela o que você ganhou quando você deu a sua vida para Jesus, quando você creu no evangelho. Está próximo. Essa palavra foi dita há quase 2000 anos. O reino de Deus está próximo. Em outras palavras, em outras versões, diz que o reino de Deus chegou. Se você abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Na versão Nova Almeida atualizada. Depois eu vou colocar aqui as outras versões. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Não é uma mensagem que você ouve com frequência. Arrependa-se e creia no Evangelho. Se você pegar a versão NTLH, está dizendo uma coisa semelhante. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Tem uma outra versão, que é a Bíblia Livre para Todos, BLT. E ela diz assim: Jesus dizia, o tempo anunciado chegou, o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas do que se trata essa mensagem? Nós sabemos que esse texto ele foi achado escrito em grego. A palavra reino de Deus, ou reino, no original grego, está basileia. A basileia, ela pode ser um reino, pode ser um domínio, ela pode ser um chefe, ela pode ser algo do tipo. O reino dos céus chegou. Em uma outra passagem, Jesus ele diz para os seus discípulos e para os apóstolos e para todos que estavam ali para ouvir: a lei e os profetas duraram até João. Infelizmente, existem pessoas que ainda insistem em pregar a lei e os profetas para vocês. Mas o texto está dizendo claramente: a lei e os profetas duraram até João. Em outro texto, ele vai dizer para você: eu não vim acabar com a lei, eu vim fazer com que a lei tenha um sentido completo. Ou, em outras traduções, eu vim cumprir a lei. Essa palavra grega cumprir, que está usada ali, o termo original, significa levar a cabo de, levar até o final. Jesus, quando ele pregava o evangelho do reino, ele dizia assim: ouviram o que foi dito? Não matarás, não assassinarás. Mas eu digo a vocês.
Aquele que odiar o seu irmão no fundo do coração, ele é réu de juízo. O que isso quer dizer? Significa que não é simplesmente você chegar ao cabo de tirar a vida da pessoa. Ao ponto de você odiar a pessoa, cortar relações com ela, essa pessoa morreu para você. O sentido da lei é completo. Jesus, judeu, nascido no povo judeu para cumprir a lei do judeu e cumpriu até o final. E ele disse, a lei e os profetas vigoraram até João. Por quê? Porque agora é chegado o reino de Deus. O que nós entendemos como o reino de Deus? O reino de Deus está próximo. Se você abrir Lucas 10, 9, tem também um relato semelhante. Ele vai dizer lá assim, curem os doentes, que nela houver. Isso aqui faz parte da comissão dos 70, tá? Se você ler o capítulo todo, Jesus separa 70 homens e fazem os 70 discípulos que foram enviados para o povo judeu dentro do domínio do que era Israel naquela época. E ele diz, curem os doentes que nela houver, na vila que vocês entrarem, e digam ao povo, o reino de Deus se aproximou de vocês. Quando nós falamos em reino de Deus, a igreja ela tem uma tendência a acreditar no céu. Porque a gente pega todo o resto da frase, engole e só fica o céu. Porque eu quero ir para o céu. Eu quero morar no céu. O Apocalipse fala que lá tem rua de ouro, tem uma árvore que nunca para de dar fruto. Quem é que não quer ir morar num lugar desse? Eu quero ir morar no céu. Bom, nós somos levados a entender que o reino dos céus, ele já começou. A mensagem do Filho de Deus que fala sobre o reino de Deus chegou até vocês, está trazendo uma novidade de vida. É disso que se trata o Evangelho. Evangelion, uma boa notícia, é uma novidade. Porque não adianta você tentar viver de uma forma a demonstrar aquilo que você tem em mente para um futuro, sendo que nós estamos vivendo isso agora. O texto que fala sobre a missão dos 70 fala sobre curar pessoas, libertar pessoas de domínios espirituais, libertar pessoas do ensinamento errado, fala sobre alimentar pessoas. O que nós vamos fazer daqui a pouco? A ceia do Senhor. De onde é que veio isso? De onde é que surgiu o elemento da ceia? Era uma festa judaica chamada Pêssar, que significa a Páscoa, foi traduzido como Páscoa, que comemora anualmente a saída do povo de Deus do Egito. Então eles comem esse alimento, é uma festa de, se eu não me engano, 7 dias de ceder, de festa, e cada momento tem o seu auge, tem a sua explicação. Cada elemento que eles colocam na mesa, tem ervas meio amargas, ervas amargas, tem frutas, esqueci o nome da fruta, tem o pão, que é a matzá, o pão sem fermento, tem o vinho. Isso vai acontecendo de uma forma bem didática, para poder ensinar as crianças que não viveram aquilo, o que acontecia lá. Mas o reino de Deus chegou. No momento em que Jesus faz esse seder, que a gente chama, essa festa, essa ordem, ele fala que vai ser traído, ele fala que vai ser abandonado, e ninguém vai com ele até a crucificação. E depois eles vão para o monte, ele ora, chora, vai suar gotas de sangue, e todo o processo você já deve ter ouvido. Nesse momento, é a culminação da história. Porque no outro dia, quando ele for crucificado, antes, mais ou menos, das 3 da tarde, por volta das 3 da tarde, ele vai soltar um grito. Ele falou 7 frases pendurado naquela cruz, porque era um esforço muito grande para conseguir colocar o peso do corpo sobre os pregos
e encolher o corpo de forma que o diafragma pudesse se esticar e ele pudesse encher o pulmão de ar e gritar. Ele falou isso 7 vezes. E a última vez que ele gritou foi tetelestai. Está pago. Está consumado. O reino de Deus chegou. Mas não percam o fio da meada, não entendam uma coisa antes. Porque o reino de Deus chegou quando ele ainda caminhava com seus discípulos. O reino de Deus, ele é evidenciado na sua vida quando você consegue fazer um faminto comer, quando você consegue fazer alguém enxergar o evangelho, quando você consegue fazer amizade com uma pessoa e demonstrar para ela o que você ganhou quando você deu a sua vida para Jesus, quando você creu no evangelho. A palavra usada aqui para arrependa-se é a palavra metanoia. Essa palavra tem muito significado. Se você tiver uma daquelas bíblias que você clica na palavra e aparece o significado dela, você vai ver que é muita coisa. Entre os seus significados de retorno, retroceder, voltar, fazer um caminho inverso, 180 graus, também está usado um termo que Paulo usa em Romanos capítulo 12. Ele fala assim: vocês têm que mudar o pensamento de vocês. Mudar a forma como vocês veem o mundo, mudar a forma como vocês enxergam. Não se tomem a forma do mundo, não se amoldem ao mundo, não seja como o mundo é. Pessoas. Porque o reino de Deus consiste nisso. Você já parou para pensar, por que você precisa esperar chegar o dia da sua morte ou o dia que Jesus vai aparecer para poder resgatar toda a criação, para você começar a viver o reino de Deus? O reino de Deus chegou. O reino de Deus é agora. O reino de Deus, ele está presente na nossa vida. Quando a gente perdoa, quando a gente ensina, quando a gente ama. Amor não é um sentimento, amor é um verbo, é uma execução. Amor é uma ação. O reino de Deus chegou até vocês. É muito engraçado isso, porque quando você chega para alguém e fala sobre o reino de Deus, ele vai olhar assim e vai falar: ué, mas o reino de Deus é isso aqui? O reino de Deus, que a Bíblia fala que os crentes pregam há tantos anos, é isso? Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Tradução NTLH. Alguns fariseus perguntaram a Jesus: quando ia chegar o reino de Deus? E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, ele está aqui, ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não estará, ele está. O reino de Deus, ele não vai chegar com Jesus no mundo. Aquilo ali é outra coisa. Teologicamente falando, a implantação do reino milenial é outro assunto. A escatologia. Me agrada mais que você consiga compreender o que é a graça. Depois que a gente dominar o assunto da graça, a gente começa a estudar a escatologia. O reino de Deus, ele está dentro de você. Ele está aí dentro de você. O reino de Deus, ele está aqui. Quando a gente trabalha da maneira certa, quando a gente dirige da maneira certa, quando a gente educa um filho da maneira certa, o reino de Deus, ele está aí. O problema é que a gente sempre deixa o nosso reino aparecer. Lembra quando Jesus ele chega para os discípulos e fala assim: quando vocês forem orar, vocês orem assim: meu Pai que está no céu, seja feita a minha vontade, não a sua. E que venha o meu domínio e não o seu. Tem alguma coisa errada aí, né? Porque o Pai não é meu.
Pai é nosso. A ceia não é esse rito que nós acostumamos a fazer aqui, de pegar um copinho de suco, a gente finge que é vinho, porque tem criança aqui, eles não podem beber vinho. Lá nas festas judaicas que a gente fazia na sinagoga, eles não queriam nem saber, a criança bebia vinho à vontade. Mas assim, é um suco de uva e é um pãozinho. Mas eu preciso que você entenda que não adianta você fazer isso aqui com perfeição se quando você passar na sua rua e ver alguém pedir comida, você não dá. Porque ele também faz parte do reino de Deus. Ou você acha que Jesus morreu só pela miúda? Só por nós aqui. Jesus é meu. Ele é da minha igreja. Jesus é evangélico, sabia? Isso é absurdo. O Pai é nosso. O pão é nosso. A bênção é nossa. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, não o meu. Venha a nós ou venha a mim? Eu quero tudo para mim. Eu quero andar, não, eu quero usar gabardina, eu quero andar de Mercedes, é meu. Eu sou filho do rei. Venha a nós o teu reino. Pai, mas você não acabou de dizer que o reino do céu já está dentro de você? Como é que venha a nós o teu reino? Aqui, nesse momento, nós ainda estamos no momento da livre agência, no momento da decisão. Você escolhe imitar Jesus ou não. Então não adianta você chegar no seu quarto, fechar a porta e falar Pai Nosso, sendo que você vive o resto da semana como filho órfão. O Pai é nosso. Então o pão também é nosso. As bênçãos de Deus que nós temos também é nossas. Quando eu tenho a possibilidade de entrar ali no Lidl fazer compra e tem alguém na porta falar, olha, pode me ajudar, por favor? Posso? O que você quer? Ah, compra assim alguma coisinha. Tudo bem. Ajudar a pessoa. Ai, Gilma, você é mesmo otário, né, cara? A pessoa fica aí o dia todo perguntando, pai, não me interessa o que ela fica fazendo. Aquilo que cabe a mim fazer, eu vou fazer. Aquilo que cabe a você fazer, eu espero que você faça. Não estou pedindo para você me imitar. A Bíblia fala que você tem que imitar Cristo, não a mim. Sabe por quê? Porque o reino dos céus está dentro de você. O reino dos céus não vem com visível aparência. O reino dos céus... Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumento, irmão. Os judeus estavam apavorados porque eles acharam que com aquele monte de pessoas seguindo Jesus, ele iria pegar um cavalo branco, uma armadura romana, ia brandir a sua espada e entrar em Jerusalém para tomar o domínio. Jesus disse, não, cara, o meu reino não é desse mundo. Sabe por que o meu reino não é desse mundo? Porque este mundo jaz no maligno. Este mundo foi sepultado no mal. O mal enterrou este mundo. Este mundo, que no grego está escrito cosmos, ordem, não é mais ordem, é caos. Caos, do grego, é uma desordem, uma falta de domínio. Então, quando eu digo a você que o reino dos céus chegou e o reino de Deus está dentro de vocês, é porque vocês têm a chance de fazer aquilo que deve ser feito. Igualar a balança. E colocar aquilo que é de lugar no seu devido lugar. Quando a gente estuda a criação, eu estou fazendo um estudo com um rabino lá em Jerusalém, faço pela internet. E quando eu assisto às aulas dele lendo o texto original e ele explicando palavra por palavra, é uma coisa impressionante. E ele fala assim, quando Deus fez toda a criação, saiu da terra. É porque a gente passa lendo o texto de uma rapidez, uma velocidade, você não percebe. Porque ele disse para a terra, faça plantas, faça animais, faça aves, faça. E todos saíram da terra. E ele disse que haja luz, que haja água, que haja separação, que haja céu, águas acima, águas abaixo. Ele vai falando. Só que quando ele vai criar o homem,
Ele não manda criar um homem. A frase que está lá é Naase Hadam, Betsalmeno Kidmuteno. Agora nós vamos fazer o homem. Nós vamos fazer o homem. Façamos, pois, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Conforme a sua semelhança, Deus criou. Criou homem e criou mulher. Conforme a sua semelhança. O que significa isso? Mas Deus não existe, Deus não tem corpo, Deus não tem forma física. Como é que Ele criou as pessoas à sua imagem e semelhança? É porque Deus deu a você, Deus deu a nós, o direito de raciocinar, de dominar, de possuir e de entender. Deus deu a você um domínio, uma autoridade de escolha. Lembra quando eu comecei a frase do texto aqui que eu falei sobre o reino de Deus? O reino, em grego, é basileia, é domínio. Deus deu o domínio a você, Ele permitiu que você agisse no domínio. Não se deixe tomar pelo egoísmo. Não se deixe tomar pelo é meu, o pai é meu, o pão é meu, a bênção é minha, a igreja é minha, você tem que ir na minha igreja porque a sua igreja não vai... O pão é nosso, porque o pai é nosso. É tudo nosso. O reino do céu chegou e ele está dentro de você. Bota esse reino para fora. Por que quando Jesus ele vai falar do reino de Deus, ele sempre usa umas parábolas, sabe? Umas historinhas, umas comparações. E sempre é voltado ao campo, já percebeu? É muito bucólico, é muito rural. O reino dos céus é semelhante a um semeador. Ele poderia falar que o reino dos céus era semelhante a um juiz julgador. Por que o reino dos céus não é como um julgador? É porque não é tempo ainda de você julgar. Por que o reino dos céus não é semelhante a um motorista? Por que o reino dos céus não é semelhante a qualquer outra profissão? O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. É porque o seu trabalho agora é semear a palavra de Deus. Deixa para ele julgar aquilo que ele tem que julgar. Quando a Bíblia fala que nós temos o privilégio de julgar, não julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça, ele está falando disso aqui, ó. Nós. Nós temos a autoridade para sentar e julgar o destino da igreja. Julgar o irmão, olha irmão, assim não pode, olha irmão, assim tá bom. Nós podemos nos julgar entre nós. É melhor do que você ir processar um irmão lá fora. Isso é um julgamento. Nós não devemos julgar quem está lá fora. Porque quem está lá fora, quem vai julgar é Ele, Jesus. Quando for necessário julgar. É por isso que depois ele fala que o reino dos céus é semelhante com uma parábola do joio do trigo. Foi lá um semelhou trigo e aquilo começou a crescer e de repente veio outro e semeou o joio. Por quê? Por que não se pode chegar e arrancar o joio? Ah, mas o joio, ele é semelhante ao trigo, certo? Só que a parábola fala que depois o trigo seria atado aos feixes e levado para dentro do celeiro e o joio serviria para a palha. Por quê? Você já pegou um joio na mão? O trigo, quando você pega ele e aperta, saem os carocinhos. Já viu? Alguém já teve essa experiência? Ele sai os carocinhos de trigo na mão. O joio não adianta você apertar, porque ele só tem palha. Ele só tem aparência. Como é que você julga isso? Você não tem capacidade de julgar isso. É por isso que o julgamento ele vem da parte de Deus, porque Deus ele enxerga o coração. As parábolas do reino de Deus são todas parábolas simples de você entender. O reino dos céus é semelhante a alguém que estava num campo e achou um grande tesouro. O que ele fez? Botou o tesouro no saco e saiu correndo, porque ele achou, achado é roubado. Não. Ele bota o tesouro no lugar onde ele achou, vai, se desfaz de tudo que ele tem, junta e compra aquele lote, aquele terreno, aquele local. Porque ele sabe o valor que está enterrado naquele tesouro. Isso é o reino de Deus.
Quando alguém perguntar para você, mas por que você não aproveita a vida? Por que você não aproveita o seu trabalho? Por que você pode namorar, você pode se drogar, você pode beber, você pode fazer tanta coisa? A vida está passando e você não está aproveitando, cara. Eu desisti da minha vida. Eu vendi tudo que eu tinha para trocar por essa pérola, por esse tesouro que estava escondido nesse local. Porque eu quero o reino dos céus, eu não quero esse reino. Porque esse reino jaz no maligno. Entende a diferença? O reino de Deus, ele é de Deus. Eu vou viver o reino de Deus. Eu vou me alegrar com os irmãos. Eu vou levar o evangelho. Eu vou dividir o pão com quem precisa. Eu vou mostrar para as pessoas que é possível ter uma vida lá fora, igual está aqui dentro. Porque o reino de Deus está dentro de mim. Viver uma coisa aqui e viver o oposto lá é hipocrisia. Isso é mentira, é joio. Quando Deus esfrega e quando Deus massaga você, será que sai fruto? Ou será que só tem casca? Você é joio ou você é trigo? O reino de Deus, ele é semelhante a uma mulher que perdeu a sua moeda. E ela varre a casa inteira para poder achar aquela moeda. E quando ela acha aquela moeda, ela faz festa, ela chama suas amigas. Por quê? Porque ela achou o reino de Deus. O reino de Deus estava perdido aonde? Fora de casa? O reino de Deus estava perdido dentro de casa. Muitas pessoas estão perdendo o reino de Deus que está dentro delas. Está dentro. Ah, irmão Gil, mas a gente é ser humano. Eu sei. A gente peca. Eu sei. Arrependa-se e creia no Evangelho. Primeiro texto que eu li. Volte atrás, peça perdão. Arrependa-se e creia no Evangelho. Creia na novidade que foi trazida para você. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da lei de Moisés, você não depende das profecias dos profetas. Sabe por quê? Porque as profecias se cumpriram, Jesus já veio e ele implantou dentro de nós o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vocês. Quando nós falamos de reino dos céus, a gente pensa assim, poxa, que bom. Jesus mandou fogo em todo mundo, Pentecoste, batizou, e deu poder para a galera, deu poder para todo mundo estava cheio do poder, cheio da unção. Sair na rua, vou fazer aqui, curar todo mundo, e vou usar o meu poder para atrair as pessoas para mim, debaixo da minha autoridade, debaixo da minha cobertura espiritual. O poder que Deus deu para você não é para você. Você já pensou nisso? O poder que Deus te deu não é para você? Se Deus deu para você o poder da palavra, não é para você ficar em casa gravando a sua voz e ouvindo você mesmo. Se Deus deu para você o poder da reconciliação, o poder da diaconia, do serviço, é para você usar esse poder com as pessoas. Sabe qual que é a palavra que é utilizada no Novo Testamento? Toda vez que nós lemos a palavra ministério, é chique, né? Ministério, você lembra assim de um cara de gravata, falando com o presidente, falando lá com os ministros. É bonito. Não. A palavra ministério, do grego, é diaconia. É serviço. Se você estiver aqui na igreja fazendo qualquer serviço, você está ministrando um talento de Deus. Passar alguém na rua, bater ali, olha, eu estou me sentindo aqui tão mal, me dá um abraço. Irmão Gil, mas a Bíblia não fala do dom do abraço, mas fala do dom do amor. Ame o teu próximo como eu amei vocês. Jesus disse isso. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Paulo falava assim, amem-se com amor não fingido. Amem-se sem hipocrisia. Amem-se verdadeiramente. Tem até um texto muito bacana da Almeida Revista Atualizada que diz assim, não, Almeida Corrigida Fiel, fala assim, que vocês possam ser cheios de entranhas de misericórdia. Olha que coisa bonita de falar.
entranhas de misericórdia. As minhas entranhas se movem por você. Porque antigamente eles acreditavam que o amor nascia do intestino, as entranhas. Já pensou, quando você come aquela picanha bonita, você não fica tão feliz? As entranhas de misericórdia. É a mesma coisa, você está passando num lugar e vê uma pessoa deitada no chão, um mendigo, alguém que está passando fome. Se você não passa fome junto com ela, o reino de Deus está dormindo. Nós temos passado perto dos nossos semelhantes e estamos fechando os olhos. A gente está fechando a mão. Isso é muito preocupante. João 3, versículo 1, 2 e 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Algumas traduções dizem que Nicodemos, ele era um dos 70 anciãos que fazia parte do Sanhedrin, que era o sinédrio oficial de Jerusalém. E uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro ponto. Ele chama Jesus de Rabi. Você sabe o que é um ancião, um chefe do sinédrio, falar com um moço de 30 e poucos anos e se dobrar a esse moço e falar com ele, mestre? Rabi, é isso. Rabi em hebraico significa meu mestre. Meu mestre. Eu sei que você veio de Deus. Porque não é possível fazer essas maravilhas que você fez se Deus não estiver com ele. Em primeiro lugar, ele reconhece o senhorio de Cristo. E ele diz, ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus já logo dá uma machadada na raiz e corta. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como que é nascer de novo? Existe todo um desenrolar da história que você já deve ter ouvido falar. Nascer do Espírito, nascer da água, é ser dominado pelo Espírito de Deus, é ser lavado por Deus, é estar limpo e íntegro para o trabalho. Ninguém pega assim um utensílio de cozinha, lava, bonito, dá uma bombriosada nele, fica todo lustroso e joga no chão. A gente geralmente lava uma coisa que vai ser usada, um vaso de honra, uma coisa bonita. Nascer do Espírito. O que é que o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito? Vocês têm que dar ouvidos ao Espírito de Deus. Vocês têm que viver conforme o Espírito de Deus fala com vocês. Se vocês fizerem a vontade do Espírito de Deus, vocês não vão mais andar fazendo a vontade da carne. Isso é reino de Deus. O reino de Deus chegou. Você pode viver toda a potencialidade do reino de Deus agora. Você pode andar mais, você pode perdoar mais, você pode amar mais. Jesus pregava para uma nação que estava debaixo do jugo de Roma. E a lei romana dizia que se um romano estivesse carregando qualquer coisa e ele passasse por alguém, um judeu, era na lei de Roma, era obrigação aquele fulano carregar o seu peso durante 1 milha. Depois de 1 milha ele podia dizer que não. O exemplo disso é o Simão Cirineu. Quando Jesus vai carregando ali a sua cruz, né? A gente fala cruz, mas não era bem a cruz, a sua cruz. Chegou um momento que ele já tinha desmaiado 3 vezes, já não aguentava mais, o romano manda o Cirineu levar. Mas Jesus, ele vai além, Jesus, ele cumpre a lei, ele chega na lei ao ponto limite, ele extrapola a lei. E ele fala, não ande 1 milha, ande 2. Sabe o que é isso? Jesus não estava delimitando perímetro de 1 quilômetro a mais, 1 milha a mais. Ele estava dizendo, faça além do que te foi pedido.
Em outro lugar, Jesus vai usar um texto, ele vai falar assim, o servo que faz tudo aquilo que o seu Senhor manda, ele é um servo inútil. Porque ele só faz o que é mandado. Isso aqui é meu trabalho. Daqui para cá eu já não faço nada. Eu faço até aqui. Daqui para cá eu já não faço. Você tem que nascer de novo, irmão. Como é que a gente nasce de novo, irmão Gil? Metanoia. Arrependimento. Retroceder. O cara vive brigando, o cara vive xingando, o cara vive fazendo coisa errada. A mulher também é a mesma coisa. A Bíblia fala que é melhor viver sozinho numa casa sem comida do que você encontrar uma mulher briguenta na porta de casa. Está lá em Provérbios isso. Não estou dizendo que o homem é pior do que a mulher, não. A gente é tudo lixo igual. Estamos juntos nesse saco. Mas a questão é aquela pessoa que tem dentro dela o Espírito de Deus, aquela pessoa que reconheceu que dentro dela habita o reino dos céus, ele vai além. Ele anda mais. É preciso fazer mais? Vamos fazer mais. É preciso dividir o pão? Vamos dividir o pão. O que é preciso a gente fazer? O que é preciso? Atos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso cada dia nascer de novo. Tem uma frase que eles atribuem a Lutero que eu acho ela fantástica. Ele dizia assim, eu achei que eu podia afogar o meu velho homem nas águas, mas o maldito sabia nadar. Então eu tenho que afogar esse homem todos os dias. Eu tenho que nascer de novo todo dia. Eu tenho que acordar amando essa mulher todo dia, esses guris todo dia. Eu tenho que acordar disposto a ir trabalhar e aguentar o meu patrão todo dia. O que é que diz Atos, capítulo 2? Capítulo 1, 6, 7 e 8. Tradução NVI. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que significa testemunhas aqui nesse texto? A origem grega da palavra testemunha aqui, se eu não me engano, eu posso estar falando errado, mas eu acho que é mártiros. É de onde vem a nossa palavra martírio. É alguém que está tão absorvido pelo significado do evangelho que está disposto a se deixar matar, mas não nega essa verdade. Aqui o texto diz claramente, vocês vão preferir morrer do que negar essa testemunha. É por isso que o evangelho não pode ser uma mentira. Quantos milhões de pessoas entregaram a sua vida em louvor a Deus para poder manter o evangelho que você tem hoje na sua Bíblia? Porque o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus está aqui, está agora. A gente fica muito preocupado, mas Deus, será que é agora que você vai fazer isso? Será que é agora que você... E a guerra na Ucrânia? E a guerra em Israel? E a guerra... Meu Deus, o Brasil está todo inundado. É agora. Não compete a vocês esperar as coisas que Deus determinou com a sua autoridade. A palavra diz que você, no caso eles, né? Eles receberam poder. E o poder que eles receberam é o mesmo poder que você recebeu quando você aceitou o Evangelho, quando Cristo acolheu você, quando você foi feito nova criatura. A palavra grega que está aqui, que nós traduzimos como poder, é dinamis. Não é poder, explosão, aleluia, xalabalá. Não, não é isso. É poder de capacidade. Você será capaz de entregar o Evangelho aonde você passar. Você será capaz de se manter firme, martirizado, em nome do Evangelho, aonde você estiver. Você vai ser capaz de mostrar para as pessoas, o reino de Deus está aqui. Porque eu tenho essa capacidade, esse poder. Se for com labachuras e decanto, tudo bem, pode falar a língua estranha à vontade, eu não ligo com isso. Mas entenda, o poder é de Cristo. O dom que Ele te deu é de Cristo. E é o Espírito de Deus que coordena os dons
como apraz ao Espírito, como Ele quer. E nós vivemos o reino de Deus como se fôssemos alienados a isso, como se nós estivéssemos de parte. O reino de Deus é agora. O reino de Deus é no seu trabalho. O reino de Deus é no sinal que você vai ultrapassar. O reino de Deus é quando alguém te pede alguma moeda. O reino de Deus é quando alguém te pede para você falar sobre o evangelho para ele. É porque a gente é muito, sabe, a gente gosta de enclausurar Jesus aqui, amarrar Jesus na cadeira. Ó, Jesus, não sai daqui, que domingo que vem eu volto, entendeu? Domingo que vem eu tô aqui, a gente vai cantar de novo. O reino de Deus não é aqui, o reino de Deus é lá fora. O reino de Deus ele vai aonde você vai, porque ele está dentro de você. O reino de Deus não está estático. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Tradução NTLH. Portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço a vocês que se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço. Não é dedicado à fama, não é dedicado aos likes, não é dedicado à câmera, é dedicado ao serviço, diaconia. Serviço. E agradável a Ele, que o seu sacrifício seja agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração de vocês, verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de completa mudança de mente de vocês, metanoia, nascer de novo. Deixa que o Espírito de Deus vive em vocês e vocês nunca mais vão fazer as coisas da carne. Metanoia, mudança de mente. Você mudar o rumo do seu pensamento. E depois ele fala, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamou para ser apóstolo, aí já é o apóstolo Paulo falando, eu digo a todos vocês, que não se achem melhor do que realmente são. Sabia que agora eu tenho o poder de Deus? Sabia que agora eu posso orar e curar pessoas? Sabia que agora eu posso pregar para multidões? Parabéns por fazer a sua obrigação. Parabéns por fazer o óbvio. Porque você foi chamado para ser testemunha. Mártire, você foi chamado para levar o reino de Deus ao mundo. E não para guardar dentro de você. Olha o que ele fala. Não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Enquanto nós não entendermos que o reino de Deus ele já chegou, enquanto nós não entendermos que o reino de Deus ele está dentro de cada um de nós, a potência, a possibilidade de trabalho, o serviço que nós temos uns com os outros, enquanto nós não entendermos que o pão não é meu, o pão é nosso, porque o Pai também não é meu e o Pai é nosso, a gente vai viver o reino de Deus minguado. Uma coisinha, pequeno. O reino de Deus não é egoísta, o reino de Deus ele nasceu para poder transformar vidas, para fazer pessoas nascerem de novo. Assim como Jesus disse a Nicodemos há quase 2000 anos atrás, você tem que nascer de novo. Porque o velho homem que você foi, a velha mulher que você foi, não presta. Aquilo que você chama de vida não é vida. Jesus morreu para que você vivesse a vida dele. E é isso que nós temos que fazer. Quando João esteve exilado na ilha de Patmos, ele teve uma visão. E nessa visão, várias coisas ali aconteceram e várias coisas ele viu. Mas no final de todo o processo, ele vê a recompensa que vai vir para o mundo vindouro. O céu, o paraíso, qualquer que seja o nome que você queira chamar. E ele disse assim, não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós estaremos habitando dentro do coração do próprio Deus. Nós vamos habitar junto com Ele. Nós veremos Jesus face a face. A palavra fala que hoje eu conheço em partes
eu observo mais ou menos como se fosse um espelho que está embaçado, mas vai chegar o momento em que eu conhecerei, assim como eu sou conhecido, eu verei completamente. Nós seremos imagem e semelhança novamente, do jeito que foi criado no princípio. Aí sim a implantação do reino de Deus na terra será completa. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá fome, não haverá crianças sendo vendidas, não haverá guerras por causa de domínio. Porque nós estaremos todos habitando junto com Jesus novamente na terra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por esse momento. Eu te agradeço, Pai querido, pelo teu reino que já está dentro de mim. Eu te agradeço pela liberdade que o Senhor me dá, Senhor, de falar sobre isso abertamente, pela liberdade que o Senhor me dá de viver o teu reino e poder entender que não é só depois da morte que virá o teu reino, porque nós estamos aqui para te servir, nós somos servos, servos do Rei dos Reis. Nós, neste momento, Senhor, vamos relembrar de novo a ceia. Nós vamos comer do pão, nós vamos beber do vinho. E eu te agradeço pelo teu sacrifício, por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradeço, Pai, porque o teu reino já está entre nós. Nós já recebemos o teu reino. Nós vamos espalhar essa novidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cear agora.